todos, amém? Estamos aqui para celebrar e adorar aquele que vive, aquele que reina, aquele que é soberano sobre todos. Graças a Deus nós estamos aqui, tendo a oportunidade de louvar o Senhor e chegar até a sua casa e juntos adorarmos o nosso Deus. Espero que todos vocês estejam bem, espero que o seu coração esteja cada dia mais desejoso pela presença do Senhor, que o seu coração venha estar cheio do amor do nosso Pai, porque é tudo que nós precisamos estar com o nosso coração cheio do amor do nosso Deus e da verdade, em nome de Jesus. Você pode fechar os teus olhos em nome de Jesus? Vamos falar com o nosso Pai, amém? Pai querido e amado, aqui nos colocamos, Senhor, mais uma vez, mais um dia, diante da Tua presença. Como é bom, Senhor, poder iniciar o dia, Deus, neste domingo, podendo Te adorar e Te agradecer pelos Teus grandes feitos. Se estamos aqui, ó Deus, é porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida e algo poderoso, um propósito muito maior o Senhor tem a realizar em nós e através de nós. Pai querido, que cada família, Senhor, que está neste momento reunida, Senhor, diante da TV, do computador, do celular, que neste momento cada família venha a ser tocada pelo Teu Espírito Santo, que todas as casas venham ser cheias, ó Deus, com a Tua presença neste momento, que cada coração venha a ser tocado por Ti, Deus, que haja quebrantamento, que haja restauração, que haja cura, Pai, que haja perdão, que haja renovo, Senhor, que o Senhor venha semear os Teus sonhos, ó Pai, que são perfeitos. Neste dia, Senhor, nós queremos, ó Pai, entregar a Ti o nosso melhor, a nossa adoração, que o Senhor receba, Deus, a nossa adoração como incenso suave. Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso Deus. O Senhor tem operado, ó Pai, tantas coisas em meio a toda esta pandemia. Nós podemos ver, Senhor, o Teu agir, o Teu cuidado com o Teu povo, Senhor. Por mais que os nossos olhos possam não ver, ó Deus, e não entender, Senhor, completamente todas as coisas, mas nós descansamos em Ti, pois sabemos que nada foge do controle das Tuas mãos. Tu és soberano, Senhor. E o Senhor está agindo, o Senhor está movendo, o Senhor está, ó Deus, trabalhando em nós. Nós nunca mais seremos as mesmas pessoas e não queremos ser, Senhor. Nós queremos ser cada dia mais parecidos contigo. Pai querido, abençoe, Senhor, cada mãe, ó Pai, cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada vovô, cada vovó. Abençoe, Senhor, cada vida, aqueles que ainda não Te conhecem, que a Tua mão forte e poderosa os abençoe, Pai, e que cada coração venha desejar ainda mais Te conhecer, buscar a Tua face, porque Tu és o nosso tudo, nada se compara a Ti, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos, conosco em todos os momentos de grande alegria e nos momentos de dificuldade, o Senhor sempre se faz presente. Nós Te agradecemos em
gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, um trecho da palavra do Senhor. Esta canção que nós vamos entoar, Deus tem falado muito comigo através desta canção há alguns meses. E meditando na palavra do Senhor, a gente vai descobrindo coisas tão preciosas. É um tesouro a palavra do Senhor, e nada melhor porque é o Senhor falando conosco. E se você quer ouvir a voz do Senhor de forma audível, leia a Bíblia, a palavra do Senhor em voz alta. Amém? A palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 26. Em um momento difícil na vida de Jesus, onde ele estava prestes a ser morto, crucificado por mim e por você, aconteceu um fato muito lindo, impactante. Mateus capítulo 26, no versículo 6 diz assim: enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ter sido vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim, a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela será lembrada. Todos se lembrarão. O que eu quero dizer para você, meu amado, antes de nós entrarmos esta canção para fazer sentido para você, assim como fez sentido para mim. Essa mulher, se você olhar nos demais evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, também retrata esta mesma mulher. Eu não sei se você se lembra de Maria, irmã de Marta, aquela que escolheu a boa parte, ficar aos pés de Jesus e ouvir os seus ensinamentos e aprender com ele. Esta Maria também teve um momento onde ela correu aos pés de Jesus para chorar a morte do seu irmão Lázaro. Ela falou para o Senhor das suas angústias, do seu medo, do seu sofrimento, aos pés dele. E a palavra revela que neste momento, Maria agradeceu a Jesus por tudo o que ele havia feito. O vaso de alabastro era algo muito caro, muito rico. O perfume ainda mais caro. Este homem, este discípulo que falou, por que não vende para dar aos pobres? Custava cerca de 300 denários, o que correspondia a um ano de trabalho. Aquela mulher foi poupando aquele perfume aos poucos. Ela então guardou naquele vaso precioso. E ela chegou diante de Jesus e quebrou sobre a sua cabeça. Quebrou o vaso e aquele óleo, aquele perfume derramou da cabeça até os pés de Jesus. Então ela solta os seus cabelos, que não era algo bonito para a época, era uma desonra a mulher soltar o seu cabelo. Ela não se importou com nada, com as críticas. Ela simplesmente soltou o seu cabelo e enxugou os pés de Jesus. Ela ofereceu o melhor que ela tinha. Ela não ligou para as críticas. Ela fez tudo o que ela podia naquele momento para expressar o seu amor a Jesus. Por ter ressuscitado o seu irmão, por ter ensinado a ela e por ter principalmente compartilhado o amor do Pai com ela. Nesta manhã, que assim como Maria, você venha se render aos pés de Jesus. Talvez o momento em que você esteja seja um momento de aprender mais sobre Jesus. Então aprenda, vá até os pés dele. Talvez o momento que você esteja enfrentando, talvez seja de luto, de medo, uma doença, uma enfermidade. Se lance aos pés de Jesus. Abra o teu coração, fale a ele.
E deixe que Ele opere um milagre na sua vida, na sua família, porque Ele tem poder. Mas não se esqueça de oferecer o teu melhor e agradecer ao Senhor por todas as coisas. Se renda ao Senhor, se prostre diante dEle. Ofereça o teu melhor ao Senhor. Não ligue para as críticas, não ligue para nada. Simplesmente ofereça o teu melhor. Aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar vida e vida em abundância. Amém? Vamos adorar ao Senhor com esta canção. Aleluia, Tu és digno, Senhor. Nos rendemos, Senhor, diante de Ti nesta manhã. E assim como a Tua palavra disse, Deus, que ela seria lembrada, Senhor. Hoje nós estamos no dia 21 de junho de 2020. Estamos aqui falando, ó Deus, da atitude dela diante, ó Deus, do Senhor. Nós cremos no Teu poder, nas Tuas promessas. Queremos, Senhor, neste momento expressar o nosso amor a Ti, não importando nada. Nós queremos Te adorar em espírito e em verdade. Aos Teus pés estou, pra render tudo que sou a Ti, tudo que eu tiver. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta
Bom dia, queridos. Paz sobre a sua vida, família, familiares. Deus seja louvado sobre todas as coisas. Assim como nós adoramos ao Rei da Glória, agora é o momento de também ouvirmos o Rei da Glória. Mas antes de ouvirmos, darmos continuidade àquilo que Deus quer falar ao nosso coração, gostaria de, neste momento, fazer uma breve oração, no nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, pelo dia que o Senhor fez, e diante de todos os teus feitos, Deus, a segurança que podemos ter, Senhor, em pertencer a Ti. Obrigado, Senhor, que o Teu nome seja glorificado em nossas vidas, que o Teu nome seja honrado através das nossas vidas, Deus. A cada família, a cada familiar, Pai querido, no nome de Jesus. A este que tem a oportunidade, Senhor, de ouvir da santa palavra do Senhor. Diante daquilo que o Senhor quer, Senhor, fazer, dos teus planos, os teus propósitos, a tua vontade, Senhor, seja plena na vida destes e destas, neste momento, Deus. Continue falando conosco, Senhor, se revelando a nós, por intermédio da tua palavra, da revelação da tua palavra, Deus. Nós te louvamos e agradecemos para a glória do teu santo nome. Amém. Graças a Deus. Como que você está? Tem recebido muitas mexidas no seu interior? O que Deus está fazendo internamente com você? O que Deus está permitindo aí dentro? Quais estão sendo os seus conflitos, as suas lutas, as guerras, diante de oposições? O que você tem passado? As condições que você tem passado? Mas eu tenho uma plena certeza, é Deus mexendo dentro de nós, Deus tirando coisas que talvez estivéssemos apegadas a elas. Deus está permitindo situações pela qual é para nós nos apercebermos, nós estarmos atentos, nós estarmos realmente com toda a atenção voltada à eternidade. E diante das mudanças que a vontade de Deus é a plena vontade de Deus, fazer em nós, por mais que seja a condição e a circunstância, é a vontade dele nos mudar. E a mudança de Deus, muitas vezes, vem quebrando alguns paradigmas na nossa vida. Talvez mesmo os conceitos que tínhamos de vida, estilo até mesmo de vida. Então é a vontade do Senhor, muitas vezes, nos moer por dentro. Eu não sei qual está sendo as suas lutas, suas guerras, mas Deus está sabendo. Ele sabe muito bem. E por conta disso, a vontade dEle de mexer aí dentro, é para te transformar para que você seja melhor. Minha pergunta, neste dia, para a sua vida, e serve para mim, você tem sido melhor nesses dias? Você tem se aperfeiçoado nesses dias? Você, o que era antes deste momento de, vamos conscientizar, de paralisação, do que Deus permitiu este momento? Deus nos freou. Deus freou a humanidade, nós estávamos muito corridos com muitas coisas. Então este tempo de parada, o quanto você já mudou. E essa mudança que eu quero me referir, a mudança para melhor. Então a mudança que Deus estabelece é de dentro para fora. Não é uma simples aparência, mas o que Deus estabelece em mudança na minha vida, na sua casa, é de dentro para fora. Eu gostaria de compartilhar e falando sobre isso, a vontade de Deus plena nesses dias, querido. Deus não quer nos dar momentos apenas. Deus, desde o início, quando Ele cria a humanidade, a partir de Adão, Ele manteve o relacionamento real com o homem. Então nunca foi a vontade de Deus tirar de sua presença a sua presença do homem, nunca foi a vontade de Deus. E nesse tempo nós precisamos entender que Deus continua plenamente estabelecendo da tua presença a respeito das nossas vidas. Sem a presença do Eterno nós não conseguimos dar um passo sequer. O tema da mensagem neste dia é provisão, proteção
e direção. Repita comigo: provisão, proteção e direção. Quantas não são as pessoas nesse período que estão mais perdidas do que se encontrando, não é verdade? Nós precisamos de direção. Quantas não são as pessoas que neste momento estão precisando também de proteção? Nós também precisamos da proteção. Quantas são as pessoas que nestes dias não estão dependendo, inclusive, e esperando provisões em situações, áreas específicas em suas vidas? Eu quero falar do Deus da provisão, o Deus da proteção e o Deus que também dá direção para a minha vida, para a sua vida, família, para a glória dele mesmo. Para isso eu gostaria de iniciar o texto bíblico no livro de Números, capítulo de número 9, do livro de Números. Eu quero ler pausadamente esses versículos que nós vamos fazer a leitura neste momento. Eu quero ler pausadamente, propositalmente, eu quero ler pausadamente. Você precisa entender minuciosamente, dentro do contexto das Sagradas Escrituras aqui. Olha o que diz a palavra de Deus. Capítulo 9 de Números, a partir do verso de número 15, diz o seguinte: e no dia de levantar o tabernáculo, a nuvem cobriu o tabernáculo sobre a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo como uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria, e de noite havia a aparência de fogo. Mas sempre que a nuvem se alçava sobre a tenda, os filhos de Israel, após ela, partiam. E no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel assentavam o seu arraial. Segundo o dito do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o dito do Senhor, assentavam o arraial, todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo, assentavam o arraial. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel tinham cuidado da guarda do Senhor e não partiam. E era que quando a nuvem poucos dias estava sobre o tabernáculo, segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Porém, era que quando a nuvem, desde a tarde até a manhã, ficava ali, e a nuvem se alçava pela manhã, então partiam, quer de dia, quer de noite. Alçando-se a nuvem, partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficavam sobre ele. Então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. O último verso é o verso 23. Segundo o dito do Senhor, se alojavam, e segundo o dito do Senhor, partiam. Da guarda do Senhor tinham cuidado, segundo o dito do Senhor, pela mão de Moisés. Para nós entendermos acerca deste texto, nós precisamos entender o que o Senhor primeiramente havia dito para construir este tabernáculo. E isso está registrado lá no livro do Êxodo. Lá no livro do Êxodo, eu gostaria de fazer uma menção a alguns versos apenas, ok? Lá no livro do Êxodo, capítulo de número 25,
Êxodo, capítulo de número 25. Então, pelas instruções que o Senhor havia determinado, isso era para ser feito. Então, Êxodo 25, versículo 8 e 9, diz assim: e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Verso 9: conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Eu quero que você, a partir deste momento, entenda sobre o que o Senhor estabelece aqui. A ordem que o Senhor estabelece é no deserto. É onde agora Israel está em peregrinação. Eles haviam se estabelecido no deserto e eles eram um povo nômade neste momento. Aqui era específico Israel, neste momento. E o que era um povo nômade? Eles não tinham lugar fixo até esse período aqui. Eles estavam para herdar e alcançar a promessa que havia estabelecido como Canaã. Mas agora aqui, neste momento, era o momento do deserto onde eles acampavam. Em um determinado momento eles acampavam ali, e depois eles tinham que sair daquele lugar e acampar em outro lugar, e assim sucessivamente, onde eles peregrinaram no deserto até alcançar a promessa. Mas eu gostaria de fazer aqui um momento interligando o Antigo Testamento com a realidade do que o Senhor já de fato faz no Antigo Testamento. E esse tabernáculo já está apontando o senhorio, a própria pessoa de Jesus Cristo. Mas também esse tabernáculo, o próprio Deus estabeleceu como sendo o santuário de Deus. E no Novo Testamento, eu quero pelo menos dar uma referência no Novo Testamento, onde o próprio apóstolo Paulo faz menção desse santuário, do próprio santuário que também pertence a Deus. Então eu quero ler também essa referência lá no Novo Testamento. Eu quero fazer um paralelo aqui, para que você entenda o que Deus está estabelecendo para o Antigo Testamento, o povo de Israel, e agora que o apóstolo Paulo está fazendo menção também, em revelação de Deus, a menção, o santuário de Deus. Então aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 6, somente 2 versículos, é o versículo de número 19 e 20, olha a instrução do apóstolo Paulo, diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo, ou em algumas traduções, é o santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Versículo 20: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que o Antigo Testamento, ele jamais pode ficar isolado dentro do contexto bíblico. Assim como o Novo Testamento também para nós não pode ficar isolado do Antigo Testamento. Então as promessas, as profecias, tanto se cumprem para o Novo Testamento, quanto aquilo que Deus havia já falado também, que também dependemos do Antigo Testamento para o tal. Então veja, querido, então eu quero fazer algo aqui, que você entenda profundamente o significado tão real, quando Deus está estabelecendo o tabernáculo para o Antigo Testamento. Era o local consagrado para Deus, o santuário, para ser separado unicamente de adoração também, era uma forma temporal, uma parte apenas temporária, dessa forma que Deus havia estabelecido, este momento, para Israel, e Deus havia estabelecido uma promessa também. E qual era essa promessa? Olha, para que eu habite no meio de vocês.
Agora eu quero que você entenda entre o Antigo Testamento da manifestação de Deus. Neste tempo do Antigo Testamento, veja, que Deus se manifestava visível no meio do povo. Quando agora o apóstolo Paulo está fazendo menção nesta carta aqui, que você que tem Jesus, você que aceitou a Jesus, você que pertence a Jesus, também é o santuário de Deus. Deus não está no meio, Deus está dentro. Mas agora eu quero que você comece a entender aqui, se é Deus que está aqui dentro, está habitando aqui dentro, o que está acontecendo comigo nesses dias? Como eu tenho me posicionado nesses dias? Quais estão sendo as minhas atitudes nesses dias? Deus queria que o seu nome fosse glorificado por intermédio de ser levantado o tabernáculo no Antigo Testamento para que seu nome fosse glorificado. Deveria ser construído. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo está falando que você é o santuário de Deus. O quanto eu, sendo o santuário de Deus, estou glorificando também a Deus. Eu preciso entender isso. Nós precisamos entender isso. E eu quero que você acompanhe comigo, voltando ainda no Antigo Testamento, ainda no capítulo de número 9, no livro de Números. Para eu entender o que acontece aqui em Números, capítulo de número 9, eu preciso entender o que Deus havia pedido. O que Deus havia pedido, preste bem atenção nisso. Tudo que Deus pede ao homem, tudo existe uma ordem, existe uma decência, existe toda uma estrutura organizada das coisas. Então, para chegar no capítulo 9 de Números, foi o que Deus havia ordenado de construir o tabernáculo. Então Deus deu um mandamento, deu instruções, Deus agora dá especificações. Deus agora falando com Moisés para que passasse agora a Israel a forma que deveria, olha só, construir. Então a forma que deveria construir o tabernáculo, querido, é muito importante isso para a minha vida, é muito importante isso para a sua vida, a forma de construção. E a forma de construção aqui, Deus havia dado as instruções específicas, como deveria ser construído, o que deveria os utensílios, o que deveria compor o tabernáculo, aonde as coisas que deveriam ser separadas e consagradas, deveriam estar no seu devido lugar. A pena é que eu não tenho como aqui no pouco espaço de tempo que temos, para nós fazermos menção de tudo que tinha, especificando e o significado de tudo que tinha dentro do tabernáculo. Mas o que eu quero dizer com isso? O que Deus pede para a nação fazer, reflete-se no capítulo de número 9. Mas para nós entendermos o capítulo de número 9, nós precisamos entender o que Deus pediu para fazer. Então, preste atenção nisso. O tabernáculo foi construído. Agora eu te faço uma pergunta. Quem construiu o tabernáculo? Foi Deus ou foi o povo? Eu te dou 2 segundos para você pensar. Quem construiu o tabernáculo? Ou aqui, o santuário? Foi Deus ou foi o povo? Eu te dou a resposta sem medo de errar. Foi o povo quem constrói o tabernáculo. O povo recebeu as orientações de como construir. A minha vida, eu recebo orientações de como construir. Embora Deus seja poderoso para transformar, fazer, Deus me dá orientações de como eu devo me construir a minha vida, através da sua palavra, através da orientação, através do acompanhamento, não é de qualquer jeito. Então a minha vida,
É uma vida que precisa estar plenamente construída, alicerçada sobre aquilo que Deus está determinando, ou sobre aquilo que Deus realmente estabeleceu para que seja construído. Isso é tão profundo, queridos. É por isso que tem muitas pessoas que nessa fase não estão entendendo o que está acontecendo em suas vidas. Deus quer arrancar algumas coisas para colocar outras. Ou melhor dizendo, Deus quer arrancar coisas da vida das pessoas para que Deus estabeleça da eternidade que é real na vida de qualquer pessoa na face desta terra. Mas nós bem sabemos, a eternidade tem os dois lados. Mas preste muita atenção aqui, queridos. É muito importante, porque aqui existe a especificação de como deveria ser construído, e cada utensílio e da forma que eles deveriam ser colocados, e aonde deveria ser colocado, e a forma que deveriam ser colocado. O lugar, o posicionamento, então são especificações ali, nada mais é do que são as instruções que Deus estabeleceu. Isso é muito importante. Agora, o que acontece? Aqui humanamente falando, é onde nós podemos nos perder no nosso dia a dia. E por que podemos nos perder? Se nós não estivermos atentos a fazer exatamente aquilo que Deus estabeleceu para nós fazermos. Você pode muitas vezes fazer a sua obra. É aqui que nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos tomar cuidado se nós estamos fazendo a nossa obra. E quando eu estou me referenciando que eu estou fazendo a minha obra, é em todos os aspectos da minha vida, em todas as áreas da minha vida. Eu não quero simplesmente dizer dentro aqui da igreja, não é apenas isso. Isso também, mas é a sua vida em si. Você está fazendo a sua obra ou você está fazendo a obra de Deus que Ele começou? Então é aqui que nós precisamos tomar cuidado. Que obra nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo exatamente as medidas daquilo que Deus determinou para nós fazermos? Ou estamos fazendo a obra que compete a nós fazermos a nossa própria obra? Eu quero só dar uma referência bíblica e falando em obra. Que eu quero que você tome obra, que pode ser qualquer área da sua vida, a área conjugal, o seu sentimento, sua área financeira, pode ser a sua área também ministerial, pode ser a parte também da sua vida profissional, seu estudo, qualquer área nesse instante que seja estabelecida, mas que seja a área específica da sua vida. Preste atenção. Por conta do nosso tempo, eu não vou abrir a referência bíblica, eu só vou citar ela. Está registrado lá no livro de Números, neste mesmo livro aqui, livro de Números, lá no capítulo 20. Agora é o momento também da peregrinação, e sabe o que acontece? Agora acontece uma aglomeração de pessoas que diz o seguinte: ó Moisés, estou com sede, Deus nos trouxe aqui para nós simplesmente morrer nesse deserto, com sede. Nós estamos com sede, nós queremos tomar alguma coisa, porque e aí? Nós vamos morrer nesse deserto de sede agora? Foi para isso que Deus nos trouxe como um forte nesse deserto e nos largou aqui nesse deserto? Então agora, Moisés recebe instruções muito específicas de Deus. Muito específicas de Deus. Olha o que Deus diz a Moisés, lá no capítulo 20 de Números, diz assim: fale a rocha, para que da rocha saia água, para que essa seja provisão para o povo. Mas agora é um momento, sabe qual é o momento para Moisés? É um momento de pressão. Claro que eu não precisaria nem perguntar isso, mas eu vou perguntar: você está se sentindo muito pressionado ou pressionada nesses dias? Por alguma coisa, por algo, por pessoas, o que seja, com um simples telefonema que está te pressionando, que seja. Agora preste bem atenção, Moisés está sendo pressionado aqui. Segundo a Bíblia, é o homem que tem um coração mais manso, lá no Antigo Testamento.
Era um coração manso, coração de mansidão. Mas sabe o que acontece agora neste momento? Ele está sendo pressionado. E neste momento de pressão, embora ele recebeu a instrução de Deus, que era para ele simplesmente saber, sabe o que era para ele fazer? Falar a rocha. Falar. Sabe o que é um diálogo? O falar era apenas para ele se posicionar a fazer isso. Sabe o que ele faz? Ele pega o seu cajado e o que ele faz? Ele fere a rocha. A minha pergunta para vocês, serve para mim, é o seguinte: a ordem de Deus qual era? Era para ele pegar o cajado e ferir a rocha, ou era para ele falar da rocha? Então por que Moisés fez isso? A orientação de Deus não foi para ele ferir, era para ele falar. Mas só que o momento de tensão e pressão era tão grande, que agora ele fere a rocha. Aí eu te pergunto, saiu água da rocha? Saiu. O povo conseguiu beber dessa água que saiu da rocha? Conseguiu. Veja, embora tenha dado certo de ter ferido e a água ter saído da rocha, não houve em nenhum momento a aprovação de Deus quanto a isso. Veja, querido, eu posso fazer a minha obra. Eu posso achar que tudo está perfeito pelo que eu estou fazendo, sem ser a ordem que Deus estabeleceu para que eu faça. Então isso, eu sendo o santuário de Deus, isso está agradando a Deus, está glorificando a Deus o que eu estou fazendo. Será que você começa a entender neste período, agora nós estamos no dia 21 de junho de 2020, pelos meses que já se passaram, situações adversas que já se passaram, daquilo de tudo que Deus já permitiu, seja do estreitamento, de você ser muitas vezes, talvez até ali, né, tão estreito que está, para você ser espremido em situações e situações, mas lá dentro, o que o Senhor está fazendo em mexidas que o Senhor está realmente estabelecendo aí dentro. Será que Deus não está vendo que é simplesmente por causa dessas mexidas, é para criar algo pior? Eu não acredito. Deus quer nos aperfeiçoar. Preste atenção, eu estou falando de perfeição. Eu estou falando que Deus quer nos aperfeiçoar. Porque perfeito aqui ninguém vai ser. Só Jesus foi o perfeito. Sem pecado algum. Mas Deus quer nos aperfeiçoar. Então neste momento, até mesmo para Moisés, era um momento o quê? De tensão. Então a ordem de Deus na nossa vida, aquilo que Deus estabeleceu para fazermos, precisamos fazer. E aquilo que Deus não estabeleceu para nós fazermos na nossa vida, apenas precisamos entender a direção. Para onde o Senhor quer nos levar? O Senhor quer interagir conosco, querido, nitidamente. O Senhor quer interagir conosco nitidamente. Preste bem atenção aqui no texto do capítulo 9. Há poucos instantes pela qual nós lemos, querido. Eu quero te fazer uma pergunta e eu vou te dar tempo de 2 segundos para pensar e responder aí. Por que a nuvem veio? Novamente quero fazer essa pergunta. Por que a nuvem veio no tabernáculo? Ou seja, no santuário? Pensa um pouco. Por que a nuvem veio? Talvez, seria muito óbvio responder assim, mas é claro, para Deus falar com o povo. Também. Mas o principal motivo de que a nuvem veio sobrepondo ao tabernáculo, não foi apenas, e sendo principal, de Deus falar. Não foi. Preste atenção. Voltamos em Êxodo 25. O que Deus pede para fazer? Construir. Quem deveria construir? O povo, a nação. Quem deveria então estar glorificando a Deus? O povo, a nação. Então aqui no capítulo de número 9, a nuvem vem. Novamente, no Antigo Testamento, era a forma visível de Deus se manifestar da sua presença. Hoje, nós temos da presença de Deus o Espírito Santo. Hoje,
nós temos a revelação pela palavra de Deus. Mas preste muita atenção nisso. Agora a nuvem vem, sabe por quê? Porque o povo está fazendo exatamente o que o Senhor ordenou para ser feito. E por causa do que o povo agora está fazendo, e agora terminou para glorificar a Deus, ao mesmo que Deus estivesse dizendo: eu estou aprovando a construção. É a forma que Deus aprovou a construção, meu querido. Então agora está terminada a construção do santuário. E a partir deste momento que está terminado, agora da presença de Deus para o Antigo Testamento, desce no santuário, confirmando, aprovando o que eles haviam feito. Sabe o que é isso, querido? Sabe o que é isso para a minha vida? Da presença de Deus na minha vida. O que é depender da presença de Deus sobre a minha vida? O que é andar sobre a presença de Deus sobre a minha vida? Então acompanhe aqui, olha o que diz o texto do capítulo 9 de Números. Então a partir do momento que era um sinal visível da parte de Deus para com toda Israel, então a nuvem, quando descia, eles estavam acampados. Quando a nuvem estava parada no tabernáculo, isso, a própria nação, o povo inteiro que estava acampado em redor, visualizavam, viam. Então era tempo de eles ficarem parados, só observando, atento o que deveria se fazer. Mas não era para sempre eles ficarem posicionados apenas num lugar só. Porque o nosso Deus é o Deus que se movimenta. Nosso não é um Deus de parada. O nosso Deus é um Deus que se movimenta. Então você não pode estar parado com a sua vida, não. Você tem que estar se movendo naquilo que Deus quer que você se mova. Então preste atenção agora. Porque agora, quando a nuvem ela se posicionava para se retirar do local, então toda a congregação, toda aquela nação teria que acompanhar a nuvem. Preste atenção. Agora a nuvem está dando uma direção. A presença de Deus sempre vai nos favorecer uma direção. Para onde eu vou, Senhor? Ele sempre vai apontar o caminho correto, aonde devemos ir. Então agora eles deveriam, e por isso que no texto diz que quando a nuvem parava sobre o tabernáculo, o que eles deveriam fazer? Parar. Querido, será que é algo meio semelhante ao século que nós estamos vivenciando, não? Será que Deus não teve que parar o mundo inteiro primeiro, para saber o quanto dependemos dEle, e nós não podemos fazer nada sem que não esteja sobre a aprovação dEle, sobre as nossas vidas? Meu Deus do céu, entenda isso, é muito claro nesses dias para a minha vida, para a sua vida, entenda isso. Deus quer se manifestar de uma forma tão extraordinária, mas quais têm sido, talvez o tempo do tempo, seja de distrações. Então o parar aqui, era onde eles estavam acampados e posicionados, esperando, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Mas eles estão aguardando, porque a vontade de Deus, como eu disse, nunca foi afastar a sua presença do ser humano, nunca foi a vontade de Deus. Então eles deveriam partir. Então demorava 2 dias, eles estavam acampados. Demorava 1 semana, eles estavam acampados. Demorou-se 1 ano, eles estavam acampados. Mas nunca eles ficaram eternamente parados. Então Deus quer que você destrave coisas da sua vida também. Deus quer que você se mova nele, através do Espírito de Deus. Se você é santuário de Deus, então Deus quer que você se mova nele, nas diretrizes dele, daquilo que ele está proporcionando, ou te dando visões,
sonhos, pontos de estratégia. Deus quer isso para a sua vida. Deus não tem prazer a você ficar estacionado, parado ou parada e morrer exatamente neste meio termo, neste caminho. Não é isso que Deus quer para a sua vida. Então você precisa se mover em Deus. O posicionamento para essa nação era: olha, quando a nuvem se mover, você se movimenta também. Ela vai te dar direção, porque a presença de Deus sempre vai nos dar direção. E você quer ver só? Preste atenção neste mesmo livro. Eu quero ler 2 versos. Números, capítulo de número 33. Números 33. Como isso retrata a minha vida, como isso deve retratar também a sua vida, como isso deve retratar as nossas vidas, meu querido. Em Números, capítulo de número 33, olha o que diz as Sagradas Escrituras, olha o que diz. Eu quero ler 2 versos apenas, o verso 1 e o verso 2 apenas. Estas são as jornadas. Você tem vida, não tem, até hoje? Dia 21 de junho de 2020, você tem vida, não tem? Então, muitas coisas já se passaram em sua vida. Jornadas. Foram muitas jornadas. Momentos de conquista, momentos de perdas, momentos de pranto, choro, momento de alegria. Agora preste atenção. Estas são as jornadas dos filhos de Israel, que saíram da terra lá do Egito, segundo os seus exércitos pela mão de Moisés e também Arão. Versículo 2. E escreveu Moisés. Moisés tinha agenda, hein? E escreveu Moisés, preste atenção nisso, as suas saídas. Oh Deus. E escreveu Moisés as suas saídas, segundo as suas jornadas, conforme o mandado do Senhor. E estas são as suas jornadas, segundo as suas saídas. Então, neste texto do capítulo, aqui o capítulo 33, no livro de Números, querido, eu fiquei me perguntando também, por que registrar a saída? Eles não tiveram nenhuma entrada. Preste atenção nisso, querido. No capítulo de número 33, não vamos ter tempo de ler aqui, são mais de 30, quase 49 versos aqui. Mas mais se falam de uma palavrinha: partiram, partiram, e partiram. Ou seja, e saíram, e saíram. Então eu me perguntava, mas por que não tem o registro nesse texto, dentro do seu contexto, por que não tem as entradas? Querido, existem situações na nossa vida, é mais fácil entrar do que sair. Preste atenção nisso. Existem situações na nossa vida que é facinho entrar, mas para sair. Mas agora aqui, Moisés, com a sua agenda lá no deserto, descreve, registra, está aqui, registra apenas as saídas e não as entradas. Por quê? Por 2 situações. Primeira, e eu acho que essa é essencial, porque você só pode chegar onde Deus quer se você sair de onde você estiver. Você só pode chegar onde Deus quer se você sair de onde você está. Essa é a primeira revelação. A segunda é o mesmo que Deus estivesse dizendo aqui, neste momento, para até mesmo Moisés. Moisés, não se apegue aqui. Fique tranquilo. Moisés, não se preocupe. Moisés, tome atenção nas jornadas apenas. Fique tranquilo. Não se apegue. Sabe por quê? Porque eu quero te levar para lugares maiores e melhores. Então não se apegue a isso. Não se apegue a este momento. Não se apegue agora a essa terra. Porque aonde eu quero levar são coisas grandiosas.
Então viva um dia de cada vez, mas viva em minha presença, dependendo da minha presença, porque eu darei provisão a cada dia que você depender da minha presença. Aprenda isso comigo, querido. No Antigo Testamento, será que faltou pão para o povo que andava no deserto? Veio uma provisão diária, até quando eles estacionaram até a porta de Canaã. Deus estabeleceu o alimento durante toda a jornada no deserto. Do que? Como conhecemos? O maná, o pão que desce do céu. Preste atenção nisso. Assim como Deus estabeleceu para que também Moisés não se preocupasse, que tinha que sair, acampava, havia-se um tempo, saía dali, ia para outro lugar acampar, saía dali, ou seja, não se apegar ao local. Hoje estamos aqui, amanhã quem sabe vamos estar lá, e depois lá. Então não se apegue a algumas coisas que pode desviar a sua atenção, ou melhor dizendo, distrair você do céu. Então olha o que acontecia no Antigo Testamento que vinha todo dia na parte da manhã, o que era de 6 dias consecutivos, era o maná. Preste atenção, o povo não ficava de fora olhando, ai, será que vai cair maná? Será que vai cair? Não, eles dormiam e o que acontecia? No dia seguinte, olha o que eles tinham que fazer, olhar para o chão e pegar do alimento que Deus estabeleceu para que ele se alimentasse durante a peregrinação no deserto. Agora preste atenção nisso. Isso faz sentido, um posicionamento também na nossa vida. Então o povo deveria olhar do maná, se abastecer do maná. Eu preciso do maná, você precisa do maná. Deus sabe que você precisa do maná. Deus sabe que você precisa da provisão diária. O maná era a fonte de provisão diária. Tinha todo ali os elementos essenciais, até mesmo para a saúde dele, para a preservação dele. Deus sabe que o maná diário da minha vida, da sua vida, é essencial. Deus sabe disso. Mas preste bem atenção, isso é muito importante. Então o povo olhava para o chão para pegar do maná. Então mesmo que Deus estivesse dizendo assim, olha, não se apegue a isso. Não se apegue a isso, não se apegue a isso, não se apegue a isso, não se apegue a isso. Mas se posicione na direção onde está a minha presença. Porque você se posicionando aonde está a minha presença, o maná virá naturalmente, como provisão para a sua vida. Ou seja, enquanto ele estivesse apenas olhando, e se posicionando olhando, apenas olhando, ali apenas colhendo, só isso daí, eles perderiam, como eu posso perder, como você pode perder, distrações diariamente, que pode suceder à minha vida, a eu perder o céu de vista. Deus não quer isso. Então qual era o posicionamento? Observe, eles deveriam observar o quê? A nuvem. Então a nuvem, você não olha para baixo, você não fica cabisbaixo, você não fica pegando. A nuvem, você te obriga ao seu corpo levantar. Então você tem que olhar para o céu. Da onde vem o seu socorro? A quem que você tem que ficar com atenção? Não é cabisbaixo, não é olhar apenas as circunstâncias que são tamanhas, são diversas, são reais, são verdades, mas não é isso. Existe o tempo para isso, mas existe o tempo de se levantar e saber, espera aí, sou santuário. E se eu sou santuário, quem tem que construir? Deus em sua presença e eu permitindo Deus fazer o que Ele deve fazer na minha vida. Está entendido? Eu começo tudo de novo se for preciso, não tem problema nenhum. Estamos aqui para isso. Dependemos da presença de Deus. Então o tema neste dia é a
provisão de Deus. É a provisão, é a proteção e a direção. Deus está te moendo por dentro. Se você está sentindo que é Deus mexendo aí dentro, tirando feridas, para realmente te mudar, então deixa Deus fazer isso. Se você está ao ponto a simplesmente dizer, não aguento mais se rasgar diante da presença de Deus, faça isso. Mas jamais se distancie da presença de Deus. Porque você estando na presença de Deus, vivendo na presença de Deus, ela vai te dar proteção, ela vai te dar provisão e certamente vai te dar direção. Não sei como resolver. Então, da presença de Deus, Ele vai dar direção. Como, o que, quando, aonde. Resolver o que precisa ser resolvido. Talvez muitas coisas na minha vida, na sua vida, começou a ficar para trás, sem solução ou também sabermos resolver, não é verdade? Quem sabe é o tempo de nós voltarmos a algumas coisas e dizer não, isso não. Isso não, fazermos uma limpeza, uma faxina, sempre é bom fazer faxina em casa, não é verdade? Então quem sabe é tempo exatamente disso, que o Senhor nos favoreceu, a eu olhar para dentro, e quando eu estou olhando para dentro, quem eu estou vendo? Quando eu olho para dentro, quem eu estou vendo? Da presença de Deus, daquilo que Deus determinou para que eu faça, a maneira, nas medidas de Deus. Lembra do tabernáculo? Deus deu as medidas, o lugar específico para cada utensílio dentro da minha vida. A minha vida em si tem sido as medidas que Deus estabeleceu e me favoreceu para que eu ande nessas medidas que Deus me favoreceu. Então, da presença de Deus eu estarei sempre pleno da presença de Deus. E quando não vem da presença, e quando eu vejo que não vem da presença de Deus, eu preciso entender quais são as medidas que eu tenho andado. Em que medidas eu tenho andado? Nas minhas medidas, ou melhor dizendo, nas minhas obras, ou realmente eu quero me entregar e dizer, Senhor, eu não posso, não tenho condições para isso, e se entregar de vez aquilo que o Senhor quer, muitas vezes quebrar, quebrantar, talvez até humilhar. Faz bem, por mais difícil que seja, faz bem, para quando levantar, lembra, o tabernáculo foi levantado, o que Deus quer fazer com esse santuário aqui, é levantar, Deus quer te levantar meu irmão, Deus quer te levantar minha irmã, mas não se perca por causa do maná, aviste a nuvem de glória, seja direcionado diante da presença, da manifestação, da presença de Deus, que isso vai te trazer saúde, proteção, provisão, direção, para que você seja sustentado, porque se você não entendeu ainda, você está peregrinando também. Enquanto temos vida neste planeta aqui, nós somos forasteiros, estamos peregrinando. O que aqui eu posso dizer é meu, o que é meu aqui? Por isso que eu preciso cuidar da minha vida. E quando eu olho para dentro, o que isso tem refletido na vida das pessoas? O que isso tem refletido para que as outras pessoas vejam em mim, que esse santuário, vendo em mim, que esse santuário realmente está glorificando a Deus, então eu estou andando nas medidas de Deus. Não está glorificando a Deus, certamente eu estou fazendo a minha obra. E fazer a minha obra, eu preciso me reposicionar a entender que eu preciso fazer a obra que Deus determinou para que eu faça. E a obra, ela começa aqui dentro. Dentro da sua casa, seus familiares, a sua vida em si. A mostrar da glória e da presença de Deus sobre todas as coisas. Então, quando existiu a nuvem, era para os proteger, é para dar direção. Porque essa é a vontade de Deus, para a minha e para a sua vida. Eu quero terminar só para compartilhar uma frase muito essencial para esse tempo que nós estamos vivenciando. Deus é tão generoso, você concorda com isso? Deus é tão generoso, Deus é tão, mas tão generoso,
que te dá a liberdade de plantar o que você quiser. Deus te dá a liberdade de plantar o que você quiser, aquilo que você tem condições de plantar na sua vida, plantar realmente físico. Então Deus é generoso, muito generoso, porque Ele me dá liberdade de plantar o que eu quiser diante da minha vida. Porém, mas Ele também é tão justo que você colhe exatamente o que você planta. Então você, como pessoa, o que você tem plantado nesses dias? Você, santuário de Deus, eu não sei o seu nome, Deus sabe, mas eu quero te apontar como santuário de Deus. Você como santuário de Deus, o que você está plantando em sua vida e através também da sua vida? O que você está plantando? Você vai colher. Se você está plantando para a glória de Deus, você vai colher da presença de Deus. Se você está plantando em suas medidas, saia dessas medidas e entre nas medidas que Deus estabeleceu para o santuário, para que o seu santuário esteja sempre repleto, cheio, olha, proteção, provisão e direcionamento, ou seja, direção, para que você nunca se perca na face dessa terra. Amém? Vamos orar? Oh Deus, eu quero te louvar, Deus, na beleza da tua santidade, que através da tua palavra, Deus, daquilo que o Senhor fez, já desde o Antigo Testamento, alertando o teu povo, Deus, sobre as suas medidas, aquilo que o Senhor determinou para ser feito, Deus. Na nossa vida também não é diferente, Deus. As medidas que o Senhor estabelece na nossa vida, Deus. Nós louvamos o teu santo nome, porque o Senhor não nos fez escravos, mas o Senhor nos libertou da escravidão. O Senhor nos deu a liberdade de te servir ou não de te servir, de fazer ou não fazer. O Senhor não se agrada na obrigação do fazer, mas o Senhor se agrada num coração íntegro e desejoso a fazer, Deus. Que na medida e na proporção daquilo que o Senhor determinou, aquilo que precisa ser feito em nossas vidas, Deus. Eu acredito, Senhor, que este é um tempo, Senhor, que o Senhor está nos moendo por dentro. Que o Senhor está trazendo, Senhor, desde as raízes, seja as coisas ocultas, tirando para fora, fazendo tudo novo, Deus. Fazendo realmente, Senhor, segundo a tua vontade, aquilo que o Senhor quer transformar, porque nós não podemos ter o que nós tínhamos apenas. O Senhor não quer, Senhor, que nós vivenciamos algo apenas superficial. Não é o teu propósito original. Porque o teu propósito original é, oh Deus, da tua presença. Assim como acontecia no Éden. Não apenas uma visitação, mas uma interação, um relacionamento, algo conectado. Havia o sim, sim, o não, não, até a inocência, Deus. E por isso, Deus, nós dependemos tanto de Ti. Nós dependemos tanto de Ti, que possamos entender que das Tuas medidas, aquilo que o Senhor está pedindo para fazer, o que o Senhor está pedindo para largarmos, o que o Senhor está pedindo para mudar de lugar, o que o Senhor está pedindo para entendermos, ó Senhor, a Tua direção, a direção do Teu Espírito, o Teu favor a respeito da nossa vida, Deus. Para nós não nos prendermos apenas ao maná, aquilo que estamos vendo, algo temporário, muitas vezes ao lugar apenas, Deus. Porque Israel partia. Acampava, partia, acampava, partia. Essas são as nossas jornadas também, Deus. Nós partimos. Na hora de partir, nos partimos em sua direção.
Na hora de pararmos em sua direção. Dependemos unicamente e exclusivamente de Deus, diante da tua presença e o teu favor sobre as nossas vidas. Abençoe, Senhor, cada família, cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, para que teu nome seja glorificado e o seu nome seja honrado sobre todas as coisas, no nome de Jesus. Deus os abençoe, santuário de Deus. Se mova aquilo que Deus estabeleceu para que você se mova. Pare aonde Deus pediu para você parar. Mas ouça a Deus e viva o Senhor plenamente em sua vida. Deus os abençoe.